Meu nome é Germana Jardim, sou médica, otorrinolaringologista, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, fiz a residência médica na Escola Paulista de Medicina, fiz um fellowship de cirurgia endonasal e cirurgia da base do crânio também na Escola Paulista de Medicina. Hoje eu sou preceptora do ambulatório de rinologia e rinologia pediátrica na escola e coordenadora do programa de educação continuada dos residentes de otorrinolaringologia. Vamos conversar sobre alguns temas da otorrinolaringologia. A epistaxe, que é o sangramento nasal, é causada principalmente por inflamações do nariz, como a rinite, que deixam a mucosa nasal mais sensível e favorece os quadros de sangramento. Além disso, alterações do clima, o tempo mais frio e seco, principalmente na época do inverno, favorecem o sangramento do nariz, também por causa do ressecamento nasal. O sangramento, em sua maioria, tem origem na parte mais anterior do nariz, que é a parte que mais sofre tanto com esses fatores de ressecamento quanto de inflamação. Então, se o paciente começa com sangramento nasal em casa, as primeiras medidas que vão ajudar a controlar esse quadro é a compressão do nariz e o uso de compressas geladas no dorso do nariz. Então, sempre orientamos, quando o paciente apresenta um quadro de sangramento, realizar uma compressão do nariz por 5 a 10 minutos, associada à compressa gelada, que na sua grande maioria essas medidas já serão suficientes para controlar o sangramento, sem que ele precise ir direto a um pronto-socorro. Justamente quando o sangramento persiste, mesmo fazendo essas medidas de compressão e compressa gelada. Quando é um sangramento volumoso, bastante sangue saindo pelo nariz, que chega a sujar toalhas, o paciente deve procurar um pronto-socorro. Além disso, pacientes idosos, hipertensos, que usam anticoagulantes, que são os remédios para afinar o sangue, também são predispostos a quadros de sangramento nasal de maior gravidade. Então, quando o paciente vem ao pronto-socorro com um quadro de sangramento pelo nariz, sempre examinamos a cavidade nasal, fazemos a rinoscopia anterior, que é o exame físico do nariz, na tentativa de identificar exatamente de onde vem o sangramento, o ponto sangrante. Quando identificamos esse local, realizamos uma cauterização química, que em geral é suficiente para resolver os quadros de sangramento da parte mais anterior do nariz. Porém, se o paciente apresenta um sangramento mais volumoso, que a gente não consegue identificar a origem, que levam a quadro de anemia, repercussão hemodinâmica, é um paciente que chega mais grave no pronto-socorro, nesses casos levamos o paciente para o centro cirúrgico e fazemos uma cirurgia com anestesia geral para identificar o local do sangramento e realizar uma cauterização elétrica, ou do local do sangramento ou das artérias do nariz. Então, o tampão nasal ele é utilizado para aqueles casos de sangramento que a gente não consegue identificar a origem no exame físico e que tem um sangramento mais volumoso. E eles podem ser absorvíveis ou não. Então, em sangramentos mais volumosos, utilizamos dispositivos não absorvíveis, que podem ser gaze, algodão e dispositivos sintéticos para o tamponamento, que a intenção é que faça uma compressão interna, uma compressão dentro do nariz e, com isso, controle o sangramento. Em geral, quando procedemos ao tamponamento nasal, levamos o paciente para o centro cirúrgico para a retirada e identificação da origem do sangramento e cauterização.